subiu 15%, vendo? ou ao contrário, André, cara, tô com medo. Comprei Porto Seguro, caiu 10%. O que eu faço? Eu recebo muito esse tipo de dúvida. Também, cara, as pessoas acabam sendo imediatistas. E o que a gente sempre fala, né, Baroni? Cara, se você tá investindo numa boa empresa, né? Se você sabe que a empresa dá lucros constantes, é o que você falou, se ela caiu, pô, é uma oportunidade para provavelmente você comprar mais dessa ação. Agora, se ela subiu 15%, e se ela subir 100% e você vendeu com 15%? Aqui no chat, quem investe em Taesa, nós estamos com 850 pessoas aqui ao vivo. Aliás, agradecer aí a nossa audiência. Pessoal, e aquela promessa de sempre, bateu 500 curtidas, eu vou fazer 3 perguntas do chat pro Baroni aqui, tá certo? Então, conto com vocês. Hoje não temos a participação da Carolzinha, que teve uma indisposição, né? Vamos mandar energias positivas para ela, não pôde vir, infelizmente. Mas eu conto com você aí para fazer esse podcast ser muito especial. Então, peço a ajuda de vocês. Se de alguma forma eu já ajudei você, agora retribua, por favor, deixando apertado o botãozinho de curtir, que já ajuda muito. 500 perguntas eu vou fazer, 3 perguntas pro Baroni. Baroni, desculpa te interromper, Imagina, eu bati o olho aqui e falei, opa, que 900 pessoas e subindo. Fica à vontade, hein? Me interrompa quando você quiser, sem o menor problema. Quais são as suas preferências na elétrica? Cara, a Taesa é assim, todo mundo tá falando mal da Taesa. Essa é a parte boa. Eu sempre gosto de empresas que tá todo mundo falando mal de alguma forma. A Taesa, ela tá com uma dívida ela tá bem alavancada em termos de dívida, 3,7 mais ou menos. É uma empresa que não diminuiu seus dividendos nos últimos anos. Ela tem alguns projetos em construção que ela precisa entregar, então, em função disso, ela realmente está um pouco mais endividada. E tem algumas concessões que vão acabar em 2031, 2032, então isso deixa a galera um pouco apreensiva, um pouco receosa. Eu já vi esse filme em 2016, onde também, em 2018, vão acabar algumas concessões, vão ter um corte de 50% e tal. Acontece que as empresas já sabem disso quando elas ganham uma concessão. Então, elas já sabem que elas têm 30 anos lá para construir e deixar essa empresa fazendo dinheiro, né? Deixar essas torres fazendo dinheiro, fazendo a manutenção delas. Eu tenho assim, eu sou um pouco clubista pelo fato de eu ter metas em números de ações da Taesa que eu não bati ainda. Talvez ela não fosse a empresa para quem... Na verdade, eu acho que enquanto a Taesa está pagando acima dos 6% de dividendos, isso aconteceu sempre. E é sempre, nos últimos 10 anos sempre, né? Exatamente. Eu acredito que seja um bom negócio para ser estudado, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu sempre fui muito feliz com a Taesa. Então é difícil falar mal de uma Taesa, mesmo o caso da Transmissão Paulista, mesmo o caso da Alupar. A Alupar talvez esteja numa posição um pouco mais privilegiada, porque os investimentos já foram feitos, em breve ela vai começar a recolher essa grana toda, fruto dos investimentos que ela fez. Mas mesmo assim, eu acho que assim, o setor é tão bom que vale a pena você estudar as 3 empresas desse setor, que são as empresas que a gente chama de pure play, só fazem transmissão, basicamente. A Alupar, acho que não tem um pouquinho de geração também. Mas assim, você tem contratos de tão longuíssimo prazo que vale a pena. E o setor elétrico ainda, principalmente a parte de transmissão, precisa ser muito desenvolvido ainda. Então tem muita oportunidade pela frente. E eu também, se você for fazer um fluxo de caixa descontado, vamos pegar a Taesa, baseado nisso, pode não ser um bom negócio. Acontece que eu volto a falar sempre, André, as empresas são organismos vivos. A Taesa não está lá parada falando, agora vamos morrer, esperar acabar em 2030 os contratos, em 2050 acaba outros, vamos esperar morrer. Não é isso que está acontecendo. Elas investem, vai ter próximos leilões, elas podem crescer, as empresas, não só a Taesa, podem crescer através de M&As, fusões, aquisições, compras de lotes. Então, assim, tem muita coisa que a empresa pode fazer para crescer. Então, eu apelo sempre ao passado dessas empresas para ter um norte de se eu devo comprar ou não, continuar comprando ou não. Você tem também a memória de mercado. Claro que ela já teve a R$15 em 2015, aí você fica preso. Só que era uma outra empresa, era um outro momento. Aquela empresa já ganhou um monte de outros lotes, ela já tem outro crescimento. Então, eu acredito que uma empresa que foi boa no passado, ela tende a continuar sendo muito boa no futuro. E isso passa muito assim, pelas pessoas que estão gerindo essa empresa. Então, assim, sempre foi uma empresa que teve uma disciplina de capital absurda. Os caras, você vai participar das reuniões, eu convido as pessoas a participar da reunião webcast da Taesa. Você vê os caras falando, eles falam, eles demonstram uma disciplina de capital, de alocação de capital fulminante, assim. Eu acho muito legal isso. Você vê os caras dando uma declaração, por exemplo, de que a gente não vai entrar em leilão para ganhar, para aparecer no jornal. A gente vai ganhar leilão de transmissão se fizer sentido para o acionista, se trouxer retorno para o acionista.
E tá ótimo, é o que a gente espera de uma empresa que vai te dar um longo período de ganhos. Então, é a chamada empresa de viúva, são as chamadas empresas de viúva, né? Que eu gosto muito de ter em carteira, né? Agora, tem outras empresas, tem uma que eu tenho na carteira, por exemplo, que eu tô sofrendo um pouquinho, que é a AS Brasil. A AS Brasil já é uma geradora. Você adora essa Você empresa, adora né? também, eu também, porra, a gente gosta muito. A AS é uma belíssima empresa, começou como geradora Tietê lá atrás, em 2005, pagava dividendos absolutos. Aí você fala, pô, por que você compra essa ação se ela não tá pagando dividendo? Realmente é um caso que, para mim, acaba destoando um pouco, mas se você for parar, e eu paro para analisar os últimos 10 anos e o quanto que ela me pagou e gerou de dividendos nos últimos 10 anos. Então eu falo, pô, eu acho que essa empresa merece uma chance na minha carteira. Eu vou mantê-la porque eu acredito que ela vai ter um futuro muito melhor. Está investindo em parques eólicos, uma energia limpa, renovável, só que não vai acontecer agora. É uma empresa que está investindo também para, no futuro, gerar resultados melhores, né? Isso não vai acontecer do dia para a noite, obviamente, só que eu não vou vender simplesmente uma ação porque parou de pagar dividendo por um ano. Talvez eu não compre mais essa ação, mas eu sempre tendo a deixar elas em carteira. Não vendo, assim... Você vende algo? Você costuma vender ação, Baroni? Não, nos últimos 7 anos eu não vendi nenhuma... 7 anos não, eu vendi a Vale. Foi a última ação que eu vendi em 2016. Nós vamos falar de Vale ainda. Vamos. Mas a Taesa, ela é uma ação... Me arrependi, tá, André? Me arrependi. Se arrependeu. Agora a Taesa, ela é uma ação que é, digamos assim, unânime entre todos do AGF, Barsi, Luiz, Felipe, Jean. Sim, muito embora ela não seja a mais, assim, se você for perguntar hoje o que eles comprariam, e eu até eu mesmo não compraria hoje a Taesa, por exemplo. Você acha que tá cara a Taesa? Eu acho que, assim, ela não tá cara, mas também não tá barata, ela tá num preço justo, acredito Precisa melhorar o endividamento para dar uma resposta. Eu acho, mas acredito que vai melhorar, é o que eu te falei, os caras não estão pra brincadeira na Taesa, e é assim há muito tempo. Mas assim, eu acho que se for falar hoje, não é uma das melhores empresas para você comprar. Você tem empresas, acredito que em preços melhores. Eu falei do Banco do Brasil. Transmissão Paulista? Transmissão Paulista, a própria Alupar, talvez. A Alupar eu não investiguei muito mais, eu não entro muito a fundo na Alupar, até porque eu já tenho uma posição grande na Taesa, não pretendo abrir uma outra posição em transmissora, né? Mas você tem empresas, eu acho, que estão em condições melhores lá, mas... A pessoa que está comprando Taesa vai fazer merda? Eu acredito que não, cara. Eu acho muito difícil. Vai garantir os dividendos. Pode andar de lado, mas vai garantir 10% em dividendos em média. Você sabe, André, cara, pro cara que está começando, eu sempre falo pro cara que está começando, né? Porque a maioria, no final do dia, é essa galera que a gente tem que ter uma preocupação. E, inclusive, o trabalho que vocês fazem aqui eu acho fantástico. Porque, além de dar voz para esse povo, a gente acaba informando eles, né? Então, assim, essa galera, ela não consegue... principalmente quem está começando, manter uma ação por um ano, por exemplo. Eu tenho ações no meu portfólio que eu tenho desde 2004. Carrego desde que eu comecei, lá com 16 anos, primeira vez que eu falei com o Barsi na história e tal. Comprei e mantenho. Claro que eu vendi algumas, eu fui aprendendo, obviamente, né? Você vai errando e tal. Mas o que eu diria para as pessoas que estão em casa, que estão começando agora, cara, comprou uma empresa boa, que paga um monte de dividendo, está no bom preço, mantém essa empresa na carteira, cara. Porque os lucros, assim, eles acontecem ao longo dos anos, cara. Então você pega uma Taesa que você pagou, por exemplo, eu paguei R$15 em 2015, ela pagava, sei lá, R$1,60 de dividendo. Essa ação hoje tá, ano passado, para não falar hoje, pagou R$4,50 valendo R$40. E não é porque é uma baita nossa, olha que baita achado. Não, é uma empresa de viúva lá que foi fazendo o dever de casa. Que é igual um reloginho, né? Ela entrega sempre um serviço constante, lucros constantes. Crescimento e dividendo. Ela entregou as duas coisas. A gente acaba não olhando o patrimônio. Não é porque ela tá R$40 que eu vou falar, agora eu vou vender a Taesa, eu vou trocar para... Não vou fazer isso, porque eu vou pagar imposto e tal. E esse imposto, com o passar do tempo, vai fazer falta, né? Sim. Então é melhor deixar lá, deixa quieto, tá tudo certo. Tem objetivos e metas em número de ações. Não atingir ainda, então deixa quieto. Agora, quando você faz isso, quando você mantém a empresa na carteira por muitos anos, eu acredito que você vai conquistando, assim, da forma mais pura, o fator investidor, cara. Cara, você vai virar realmente um investidor. Você vai entender que qualquer notícia que acontece no dia a dia acaba sendo um negócio que não importa tanto, cara. Essas empresas que a gente fala, André, já venceram guerras mundiais, já venceram hiperinflação, dólar, Collor, Dilma... Bolsonaro, Lula, 3 vezes, já passaram por tantas coisas, cara. Você acha que ela não vence uma noticiazinha boa, um endividamento um pouco maior e tal? Uma empresa como a Taesa, ela tem que se endividar. Exato. É da natureza dela. Ela se endivida, obviamente, para conseguir fazer construções e lá na frente retornar. É isso que ela faz, porque ela tem previsibilidade de 30 anos. Até eu ia me endividar se isso acontecesse.
Mas, assim, eu acho que a galera tem que ter calma, velho. Tem que ter calma. Comprou uma empresa boa, pô, subiu 20%. Ah, Eu recebo muito essa dúvida, cara. Por exemplo, André, pô, comprei PetroRio, subiu 15%, vendo? ou ao contrário, André, cara, tô com medo. Comprei Porto Seguro, caiu 10%. O que eu faço? Eu recebo muito esse tipo de dúvida. Também, cara, as pessoas acabam sendo imediatistas. E o que a gente sempre fala, né, Baroni? Cara, se você tá investindo numa boa empresa, né? Se você sabe que a empresa dá lucros constantes, é o que você falou. Se ela caiu, pô, é uma oportunidade para provavelmente você comprar mais dessa ação. Agora, se ela subiu 15%, e se ela subir 100% e você vendeu com 15%? Aconteceu com Vale comigo, cara. Aconteceu com Vale. Conta a sua história de Vale. Aliás, quero saber se você acha uma boa investir hoje em Vale. Cara, eu acho. Vou explicar o porquê, mas eu não invisto. O pessoal da GF, qual que seria a unanimidade em relação à elétrica? Cara, em relação à elétrica, eu acho que uma unanimidade, eu acredito que seja hoje Transmissão Paulista. Eu adoro também, eu gosto muito. São reloginhos, né? Sim. Só que é uma empresa que até agora, no ano, não pagou dividendo. Se eu não me engano. Ela não pagou, não deu um dividendo até agora. Mas a presidente falou que vai dar um payout de 75%. Sim. Na última reunião. Então, em algum momento vai acabar até o final do ano deve pingar. Deve pingar alguma coisa. Beleza. Então, assim, eu acho que é uma empresa que hoje talvez esteja num momento um pouquinho melhor que a Taesa, acredito eu, para ser comprada. Mas é uma porcaria você comprar uma outra? Eu acredito que não, cara. Acredito que não. A Vale, velho, foi um negócio... Assim, eu sempre tive altos e baixos com a Vale, né? Como eu falei pra você, eu me arrependo de todas as empresas que eu vendi, cara. Não, eu vi aqui. Inclusive as erradas, cara. Inclusive as erradas. Comprei errado, vendi. Aliás, eu vendia... Porra, devia ter vendido. Mas se eu... Fazendo um catado de todas as empresas, eu devia ter mantido todas. Inclusive então as ruins, você é da opinião que comprou uma boa empresa, segura até o final, não vende. Bom preço, você comprou... Se subiu 100%, dane-se. Vou manter. Isso foi um negócio que foi desenvolvendo através dos tempos, cara. Não foi rápido isso aí. E depois você vai vendo alguns estudos, cara, você vê que, tipo, no final de 30 anos... Eu vejo, por exemplo, todas as empresas que eu tenho em carteira, elas performaram, tipo, 30.000%, coisa desse sentido. Isso, obviamente, no final de 30 anos, 25 anos. Isso não está incluso, por exemplo, aluguel que você faz, ou venda de opções, que é um negócio que eu não faço. Eu faço venda de put para comprar mais ações, é o que eu gosto de fazer, de vez em quando também. Mas isso tudo não está considerando nessas empresas que sobem pra caramba. Tem um livro que chama Ações Comuns, Lucros Extraordinários. Eu gosto pra caramba, do Philip Fisher, se não me engano. E ele fala sobre isso, cara. Eu acho que os maiores retornos que você tem é quando você compra essas boas empresas e mantém, cara. Porque Bitcoin, a galera não fala que... Aí eu compro briga quando eu falo de Bitcoin, porque a galera me xinga quando eu falo mal de Bitcoin. E eu respeito todo mundo. Cara, a GF, a gente respeita todo mundo. Cada um tem um perfil. Exatamente. Né? E tá perfeito. Se você sabe o que você tá fazendo, cara, vai fundos imobiliários, não tem problema. Tá tudo certo. Se você souber o que você tá fazendo. Agora, se você tá comprando porque, sei lá, o youtuber falou, não sei quem falou, aí você tá errado. Né? Na minha visão, você tá maltratando. Você tem que saber o que você tá fazendo. Perfeito. Então, assim, você pega os caras que investem em Bitcoin e falam, pô, mas o Bitcoin é limitado, por isso que vai sempre subir. Cara, as ações também são limitadas. Se você pegar um Banco do Brasil, você tem 2,8 bilhões de ações, metade disso é do governo, a outra metade está livre no mercado. A hora que acabar, então, também é limitado. Quanto mais procurada, elas vão se valorizar mais e mais. Perfeito. Né? Se ela começa a apresentar bons resultados e você tem as ações para você, e muita gente tem as ações e não vende, a tendência é valorizar com o passar do tempo. Tão simples quanto isso, né? No caso da Vale do Rio Doce, o que acontece? É uma empresa que eu não recomendo que, se você não tem pelo menos 5 anos praticando a estratégia da GF, não recomendo nem que você olhe. Porque é uma empresa que está ligada ao setor de commodities. Então, assim, cara... Total minério de ferro. Total minério de ferro. A forma de você estar exposto à China, praticamente, é investir na Vale do Rio Doce. Porque 70% da produção vai para a China. Agora, paga bons dividendos. A empresa tem recomprado as próprias ações, se eu não me engano, tirou 22% das ações do mercado, cara. Tá com o programa de recompra. Ou seja, ela mesma acredita que está barata. Perfeito. Ela tá acreditando que está barato. Se estivesse vendendo, a gente ficava preocupado, mas tá comprando. Exato. Se você pegar a cotação do minério de ferro histórica, se eu não me engano, foi criada em 2004, não tenho certeza disso. Mas se você pegar historicamente, a cotação do minério de ferro tá um pouco abaixo. Você vê que a Vale investiu pra caramba lá atrás, ou seja, me parece que é uma empresa que chegou num momento que, assim, ela já expandiu o que ela tinha que expandir. Agora ela vai colher os frutos e vai pagar dividendos, basicamente. Ela tá pagando das duas formas, ela tá distribuindo e recomprando as próprias ações, o que é melhor ainda. Cara, tirar 20% das ações do mercado é perfeito. Ela vendeu uma empresa para um fundo da Arábia por 125 bi. Aliás, ela não vendeu... A empresa foi avaliada em 125 bi, ela vendeu 10%.
dessa empresa. Só que a Vale hoje no mercado está 300 bilhões, alguma coisa nesse sentido. Acho que é a maior empresa da Bolsa, né? A maior empresa da Maior Bolsa. participação do índice. Do índice, se eu não me engano, Acho que é 12%, se não me engano. alguma coisa assim. É muita coisa. É coisa pra caramba. Então, assim, ela tá dando todos os indícios que ela tá barata. Agora, minério de ferro a gente não controla. Exato. E é muito volátil. Então, assim, quem tá começando tem que entender que eu acredito que não seja o perfil de empresa para quem tá começando, cara. Porque, assim, a Vale hoje tá R$60 quando a gente tá falando aqui, mas, cara, amanhã ela pode estar 30. E se você não tem estômago, se você não entendeu como é que funciona a nossa estratégia, você vai contar a história, vai falar, eu saio dessa, não quero mais saber de bolsa, nem nada do A commodity eu costumo falar que ela é igual uma montanha-russa, né? E cara. Sobe, desce, sobe, desce. Empresas de commodities, geralmente, são assim, né? Vamos colocar de lado aí a PetroRio, que Sim. Nos últimos anos foi um ponto fora da curva. Totalmente. Né? Se valorizou muito, porque ela está investindo muito em crescimento, realmente. Sim. Mas eu também acho. Agora,